Bom, galera, vamos lá. Bom dia a todos. Seguinte, enquanto o pessoal está entrando, queria fazer uma recapitulação aqui rapidinho, já que a gente vai continuar com a fotossíntese hoje. Então, vamos lá. Bom, vale lembrar aqui, né, fazendo uma recapitulação para a gente poder dar sequência à aula de hoje. É uma parte mais curta, porque a fase fotoquímica ela é bem maior do que a parte química. Então a gente já viu bastante coisa. Mas para entender a parte química, tem que entender a parte fotoquímica, então eu preciso recapitular algumas coisas aqui. Então, só para lembrar, esse material já foi disponibilizado para vocês na semana passada. Então, já tem uma semana aí, né? Espero que vocês tenham conseguido colocar tudo no caderno direitinho. Qualquer coisa é só falar. Então, lembrando, fotossíntese é aquele processo realizado pelos seres autotróficos, né? Dependendo da clorofila, para poder fazer a transformação da energia luminosa em energia química. Para isso acontecer, é necessário CO2, água e a luz do sol, então, converte essas duas substâncias inorgânicas na glicose, que é uma substância orgânica, mais a água, e liberando o oxigênio, que a gente já sabe que vem o oxigênio presente da água e não do CO2. Bom, passando isso, a gente falou que isso era uma questão de oxirredução, né? Que são elementos que vão ser reduzidos ou oxidados,
lembrando lá da questão do NAD, né? Do NADPH, que vira NAD+. Então, isso é uma oxidação. Quando ele se transforma em NADPH, é uma redução para fazer o transporte de H+, né? Falei um pouco com vocês também sobre a questão da histologia foliar. Então, sobre a importância de um parênquima palissádico, rico em clorofila, para poder fazer a absorção dessa luz, né? Sobre a questão do parênquima lacunoso, onde você encontra, então, ali brechas que serão necessárias para o estoque de gases, né? CO2, por exemplo, a liberação do oxigênio ou utilização dele durante a respiração celular também. Falei da importância dos estômatos, né? Que são as estruturas que permitem a entrada e saída dos gases. Mas agora na fase química, né, a gente vai ver que esses estômatos eles não estão abertos a todo momento. Tem períodos onde eles estão abertos, tem períodos onde eles estão fechados. Existe uma dinâmica de abertura e fechamento de estômago que é importante que vocês saibam, né? Toda a produção que é feita pelo processo fotossintético tende a sair da folha através das nervuras, né? Ou seja, xilema e floema presentes na folha para poder estar encaminhando esse produto para outras partes da planta. Então, por exemplo, o caule e raiz recebem esses produtos posteriormente, porque todo o processo foi realizado lá na folha mesmo. Então, aqui ainda falando sobre histologia foliar, olha um pouquinho de como é que se dá a configuração das organelas dentro da célula vegetal. Então, a gente encontra ali, né, os cloroplastos, cheguei a falar de ciclose, né, extremamente importante. Então, a gente foi entrando aí na célula vegetal para que vocês tivessem noção de qual é a estrutura, né, necessária para o processo fotossintético, levando em consideração a configuração da folha e da célula da planta. Bom, tudo isso foi dito, então, para que a gente chegasse a nível de cloroplasto. Então, aqui no cloroplasto, a gente falou sobre endossimbiose, né? Eu estou recapitulando tudo que foi feito de uma maneira bem mais superficial, para que a gente dê sequência, então, na fase química. Então, a nível de cloroplasto, a gente falou da teoria endossimbiótica, né? E as características que a gente pode fazer aqui de comparação, né, entre a mitocôndria e o cloroplasto, por ambas estarem dentro desse processo, dessa teoria endossimbiótica, ou seja, de fazer ali na sua origem uma associação entre uma bactéria, né, uma célula procarionte com uma célula eucarionte. Então a gente repara no que o cloroplasto tem dupla membrana, então isso ratifica essa teoria. A gente sabe que o cloroplasto tem DNA próprio circular, que também ratifica a teoria, né? Então são alguns exemplos aí. Falei do ribossomo 70S, que também está presente em bactérias, então também ratifica a teoria endossimbiótica. E além disso tudo, a gente viu que dentro desses cloroplastos existe uma configuração peculiar, feita ali por bolsinhas, que a gente chama de tilacoides, né? E esses tilacoides, então, formam pilhas, né, desses tilacoides, chamados de grânulos, e a gente viu que o complexo de grânulos são associados uns aos outros, são chamados de grânulos, né? E que eles ficam imersos ali num líquido, né, citoplasmático, a gente vai chamar de região estromal, de estroma. Então, isso daí era a configuração do cloroplasto. Então, chegávamos aqui nesse slide que eu falei que era o principal da aula, continua sendo o principal da aula de hoje também, porque a gente vê aqui as duas etapas que compõem o processo fotossintético, né? O primeiro da fase fotoquímica,
que foi o que a gente viu na semana passada, né, onde a gente tem a entrada de luz, a fotólise da água, liberando oxigênio, e junto com esse processo de fotólise da água, tem todo um processo de liberação de elétrons, aonde a gente vai, no final do processo, né, uh, colocar, né, parte desses elétrons vão ajudar a recrutar hidrogênio pelo NAD+, e não, então o NADP+, ele vai recrutar hidrogênio, se transformando, reduzindo em NADPH2, para poder ir para a fase escura, formação de ATP, né? E é basicamente isso. Então agora a fase química vai ter o processo de pegar o CO2, junto com a energia proveniente do ATP e os hidrogênios provenientes do NADPH2, e formar glicose. No final desse processo, ele devolve, então, o ATP quebrado, né, o ADP mais P, para poder pegar energia na fase fotoquímica, e devolve o NADP usado, né, ou seja, que foi oxidado, que é o NADP+. Bom, então, a gente falou aqui desses primeiros quatro etapas da fase fotoquímica, né, etapa de absorção de luz, etapa de transferência de elétrons, de fotooxidação da água e de fotofosforilação. Então, essa foi a parte mais complexa, né? Falamos bastante coisa, falamos sobre absorção de luz, comprimento de onda, falamos sobre o experimento de Engelmann, né? Falamos sobre diferença de espectro de absorção de ação, sobre elétrons na camada de valência, a transferência de elétrons na membrana, né? Dos tilacoides, nos fotossistemas. Falei sobre centro de reação, né? A passagem de elétrons ali pelas moléculas coletoras estimulando o centro de reação, que é o que vai permitir, então, centros de reações, por exemplo, são os fotossistemas que a gente viu, né? P680, P700. E aqui ele vai falar um pouco dos dois, na fotooxidação da água. Então a gente tem ali os dois fotossistemas. Lembrando que o 2 é o primeiro, né? Que é o 680, e o fotossistema 1 é o P700. Lembrando que o primeiro fotossistema compreende o fotossistema acíclico, que o segundo compreende o fotossistema cíclico. Beleza? Então era isso que a gente viu aqui. Bom, então a passagem de elétrons por todo ambos os fotossistemas. E aí a gente fechou então com a fotofosforilação, que seria a última etapa ali, né, com os gradientes de próton sendo bombeados pela ATP sintase para poder formar ATP. E aqui a gente tinha então só a proteína sendo a proteína transportadora sendo girada, né? A gente sabe que é uma proteína que gira gerando esse ATP. As considerações finais. Eu espero que essa imagem tenha ficado muito bem representada aí na cabecinha de vocês. É muito cobrado. E a gente volta então para aquela imagem inicial que eu falei que era extremamente importante, porque ela resume todo o processo fotossintético de ambas as etapas, lembrando que a partir de agora a gente já viu essa metade, essa primeira metade. Então agora a gente começa a falar da segunda metade desse processo químico, tá? Que é a segunda parte da fotossíntese. Ficou alguma dúvida sobre a questão da semana passada?
Galera, vocês estão aí? Alguma dúvida? Tudo certo. Beleza. Bom, vamos lá então. Bom, então vamos lá. Carboxilação é a primeira etapa do processo da fase química agora, né? São as reações de fixação do carbono. Lembra, a gente fez aqui a produção de ATP, teve a produção de ATP, teve a produção de NADPH2, né? Que está tudo indo lá para a reação de fixação de carbono. Qual a ideia agora? É pegar o CO2, colocar hidrogênios nele através da energia proveniente do ATP e fazer com que esse CO2, junto com hidrogênios, né, eles formem a glicose, que é o C6, H12 e O6, beleza? Então essa é a ideia, eu tenho que pegar alguns CO2, pegar alguns hidrogênios e associá-los para poder formar a glicose. Então a gente tem aqui o processo da fase química, que ocorre através de um ciclo que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson. Então, a gente vai falar basicamente aqui, se vocês olharem, tem 3 etapas na fixação do carbono, e a imagem tem 3 etapas, né? Então, você tem carboxilação, redução e regeneração. E o ciclo de Calvin-Benson vai fazer isso tudo. Então, você tem aqui ó, a primeira etapa, a carboxilação, a segunda, a redução, e a terceira, a regeneração. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que entender nesse ciclo. Bom, seguinte. A primeira etapa de carboxilação, na etapa de carboxilação, a gente vai ter ali, né, um receptor com 5 átomos de carbono. Então, para eu poder fazer a condensação do CO2, é necessário esse receptor, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, esse receptor vai receber o CO2 e vai fazer o processo, então, de transformação dessa molécula para poder associar ela com o CO2 e a água, que é o que está aparecendo nessa imagem aqui para gente. Esse receptor é a ribulose 1,5-bifosfato, tá? Então, a enzima que vai catalisar o processo é a ribulose, né? 1,5-bifosfato carboxilase, que a gente conhece como rubisco. No vestibular, cai isso? Cai enzima rubisco, sim. Mas não costuma ser cobrado para vocês o termo ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Não, esse nome imenso não é cobrado. Mas é cobrado, né, em provas específicas, que vocês saibam que a rubisco é quem recebe o CO2 e a água para poder fazer a primeira transformação na primeira etapa, que é chamada de carboxilação, ou seja, a etapa que vai receber o CO2 para transformar, né, o CO2 em uma outra molécula intermediária no processo do ciclo de Calvin-Benson. Tá? Essa molécula que vem posteriormente a ribulose 1,5-bifosfato. Então, vem agora uma nova molécula chamada de 3-fosfoglicerato, que é a molécula que está agora associando o CO2 com a ribulose. Então, a intermediária vai ser justamente essa daí. Beleza? Só que essa molécula que foi formada, ela é instável. Então, por ela ser instável, ela costuma ser quebrada ao meio. Tá? Então, pensa, eu tinha a ribulose 1,5-bifosfato que tinha 5 carbonos, se associou ao CO2 que tem mais um carbono, então virou uma coisa com 6 carbonos, e essa coisa com 6 carbonos, nessa substância intermediária, ele é quebrado em duas
que a gente vai chamar de 3-fosfoglicerato. Então, foi essa primeira parte que a gente viu aqui. Ribulose 1,5-bifosfato, mais CO2, sofre carboxilação, molécula intermediária com 6 carbonos é quebrado, forma duas de 3 carbonos chamadas de fosfoglicerato. E aí a gente mata a primeira etapa aqui. Dúvidas aqui? Eu me perdi. O é quebrado 3-fosfoglicerato. Vamos lá. Antes do 3-fosfoglicerato ser formado, é gerada uma molécula de 6 carbonos, que é chamada de molécula intermediária, que a gente não dá o nome. Por ela ser instável, ela é quebrada ao meio e forma duas de 3 fosfogliceratos. A fosfoglicerato ela não é quebrada. O que é quebrado é o precursor dela, o que vem antes dela, que tinha 6 carbonos, só que é intermediário. Essa molécula intermediária é a Não, a gente não. ribulose É uma junto ao associação da CO2. ribulose 1,5-bifosfato com o CO2. A gente não dá o nome para essa associação porque ela não fica estável, ela não se mantém. Então ela é quebrada, a gente acaba não nomeando. Uhum. Beleza. E aí forma duas de 3-fosfoglicerato. E assim a gente fecha a etapa de carboxilação. E aqui nesse slide, foi até bom a Milena perguntar, porque aparece até o nome aqui dessa intermediária, mas ela não é cobrada, porque por ela não se manter estável, né? Então, significa que ela não vai estar presente na reação por muito tempo. Então, você tem aqui, quimicamente dizendo, quem é a ribulose 1,5-bifosfato, com seus 5 carbonos. Você tem aqui, durante o processo de carboxilação, ou seja, a entrada de CO2, né? Então, você tinha uma molécula com 5 carbonos. E está entrando um CO2 aqui. Então, agora você vai ter os 5 carbonos anteriores, mais um CO2, né? Ou seja, mais um carbono. Que ele vai chamar aqui de 2-carbox, 3 ketoarabinitol 1,5-bifosfato. É o nome que ele dá para essa intermediária aqui, mas fica tranquilo que isso não cai, que é a molécula instável. E aí isso é quebrado ao meio, formando então os dois complexos de 3-fosfoglicerato, que vão fazer parte da próxima etapa. Ô, Romo, mas Diga, a Rubisco também pode pegar o oxigênio, né? a Rubisco pode no processo de fotorrespiração, que a gente vai ver depois. Ah, tá. Não é agora. Não, aqui a gente está falando da fotossíntese normal, né? Existe ainda um outro processo chamado de fotorrespiração. E aí a fotorrespiração, ela é tipo uma exceção de algumas plantas. E aí ao invés dela pegar o CO2 e liberar o oxigênio no final do processo junto com glicose, ela pega o oxigênio e libera o CO2. Mas é um processo de fotossíntese ineficiente, é um processo rudimentar que algumas plantas fazem, a gente vai discutir um pouquinho isso no final. É uma exceção, Tá bom, obrigada. tá bom? Mais alguma dúvida aqui? Tainá, de boas? Galerinha? Sim. Show. Então, carboxilação foi. Então a gente já está na metade da aula de hoje. Tá vendo que é bem tranquila se comparado com a da semana passada. Porém, a gente depois vai discutir algumas coisas que são exceção, tipo o que a Sara trouxe agora, que é a fotorrespiração. Então agora vem redução. Então, lembrando que a gente tem a imagem aqui inicial da carboxilação e que agora vai rolar essa segunda etapa aqui.
que é a etapa de redução. Lembra que redução, eu já tinha explicado isso lá na fase fotoquímica. A redução é quando a gente entrega hidrogênios para uma molécula, geralmente, né? Você vai doar elétrons ali, alguém vai estar recebendo esses elétrons. Então, isso é um processo redutor, né? A gente falou isso lá no início da aula, que a fotossíntese nada mais era do que um processo de oxidação e redução. Então, essa vai ser a explicação que vai ser dada agora no processo de redução. Redução de quem? Redução do 3-fosfoglicerato. Lembra que tem 2 moléculas dessa, de 3 carbonos. Beleza? Então, agora, você vai pegar aquele NADPH que foi formado lá na fase fotoquímica e vai trazer ele para cá, né? Para que ele doe esses hidrogênios para o fosfoglicerato, para o 3-fosfoglicerato. Lembrando que o 3-fosfoglicerato já ganhou o carbono do CO2. Então, o CO2 já está ali dentro, né? E a ideia aqui é a gente fazer o quê? Pegar CO2 e juntar com hidrogênio para formar glicose. Então, o 3-fosfoglicerato que já está com CO2, agora, no processo de redução, ele ganha os hidrogênios do NADPH. Então, o NADPH ele vai ser oxidado. Cuidado com isso, tá? Porque o 3-fosfoglicerato ele é reduzido a essa molécula que vocês estão vendo aqui no final, chamado de gliceraldeído 3-fosfato. Então, isso foi uma redução, né? Foi uma introdução de hidrogênios. No entanto, o NADPH ele foi oxidado, né? Ele perdeu o hidrogênio. Então, ele vira NADP+. Para onde vai esse NADP+? Vai lá para a fase fotoquímica. O fotossistema, vocês lembram qual é o fotossistema? Para o fotossistema 1, aonde você tem lá o final da passagem dos elétrons, né? Lá na B6F, e aí na B6F ele vai pegar então o hidrogênio. Ele vai ser reduzido, ou seja, esse NADP está indo para lá, vai ser reduzido a NADPH de novo para poder voltar aqui para a fase química no ciclo de Calvin-Benson. Beleza? Então, essa é a primeira parte do processo de redução. Então, a gente vai ter aqui a transformação do 3-fosfoglicerato em gliceraldeído 3-fosfato. A gente vai ter a transferência de um fosfato, né, do ATP para o 3-fosfoglicerato, que vai formar ali a molécula intermediária para se formar o gliceraldeído 3-fosfato. O NADPH, como eu já falei, eu estou recapitulando, tá? O que está no texto, só para vocês construírem um caderno organizado. Então, o NADPH, ele vai então, doar os hidrogênios para o gliceraldeído 3-fosfato. E o que vai acontecer a partir de agora, então, é que a maior parte do gliceraldeído 3-fosfato, que foi o produto final gerado no processo de redução, ele continua o ciclo normal para poder fazer a regeneração da rubisco, né? Lembrando que a rubisco é a ribulose 1,5-bifosfato. E o que sobra vai ser convertido em inicialmente a monossacarídeos, que vai posteriormente formar então os polissacarídeos, que é o amido e a sacarose. Lembrando que a sacarose, não sei se vocês lembram lá da aula de carboidratos, ela é classificada como um disacarídeo, porque ela é uma associação de frutose com glicose. E aí a gente tem a formação, então, dos polissacarídeos, mas ele não é formado de cara.
Então, você vai ali de monossacarídeo em monossacarídeo para poder conseguir formar o amido, né? Que é um monte de glicose junto, por isso é um polissacarídeo. Então, esse é o processo de redução. Eu tentei falar bem devagarzinho para poder ficar uma coisa bem mastigada. Qual alguma dúvida no processo de redução? Rômulo, Diga. eu não entendi. O que é formado primeiro? Primeiro é com auxílio do NADP+, que vai formar esse gliceraldeído, ou com o ATP? Eu não entendi. Tipo, Pera, vamos devagar, porque eu não estou entendendo a sua pergunta, Iná. Fala de novo, porque por favor. no slide está escrito, e você também falou, que o NADP+, vai ceder o H+, reduzindo essa molécula, formando o Calma, gliceraldeído. calma, calma. O NADP+ não pode ceder hidrogênio porque ele não tem. Quem vai ceder hidrogênio é o NADPH. Isso. Beleza, então o NADPH, era isso que você queria dizer? Isso. Então o NADPH ele doa o hidrogênio para a molécula ser convertida. Pode continuar. Aí vai formar essa molécula, né, de gliceraldeído 3-fosfato. Perfeito. Mas, tipo, aonde acontece essa transferência de fosfato do ATP nessa mesma molécula para formar outra, de 1,3-bifosfoglicerato? Lembra que na parte de carboxilação, a gente tinha um complexo intermediário, que a gente Sim. disse aqui que ele é instável e não se mantém? Aham. Aqui a gente também vai ter a mesma coisa. Então, durante o processo de redução do 3-fosfoglicerato para gliceraldeído 3-fosfato, a gente vai ter aqui a 1,3-bifosfoglicerato, que vai ser a linha intermediária para você chegar no nível de gliceraldeído 3-fosfato. Esse intermediário, ele está reagindo com quem? Ele está reagindo com um NADPH para poder receber hidrogênios e, ao mesmo tempo, fosfato do ATP, junto com os elétrons. E aí, sim, no final do processo dessa reação química, a gente gera, então, o produto final, que é o gliceraldeído 3-fosfato, foi? Então, essas duas reações acontecem na mesma molécula, né? Correto. Entendi. Essa seta que tem aqui entre um e outro, ele não vai direto. Existem processos intermediários. Então, esse processo intermediário, a gente precisa saber o quê? Que existe uma molécula intermediária que a gente não vai ver em vestibular, muito provavelmente. Você só vai ver reagente produto. Mas que existe um intermediário, tem um nome, então está o nome dele aqui, e que ele reage junto com a ATP e NADPH para poder conseguir chegar no resultado final. Porque, assim, por mais que você não precise saber quem seja o intermediário, você precisa saber o que levou o 3-fosfoglicerato a gliceraldeído 3-fosfato. Então, você precisa saber que entrou ATP e que entrou NADPH. Então, isso é importante no processo de redução. Então, eu posso dizer que aconteceu primeiro essa transferência de fosfato pelo ATP e depois aconteceu de ser doado o H+ para formar a molécula? Boa pergunta sua, porque, na verdade, isso vai acontecer em conjunto, vai ser simultâneo. Por quê? O NADPH, ele tá feliz em ser NADPH. Tipo, ele ganhou o elétron e tá carregando esse elétron de hidrogênio. Então, ele já está na estabilidade dele. Ele não está na forma iônica, ele não está na forma livre esperando pegar alguém, tá? É como se ele estivesse ali em casalzinho e ele não está procurando ninguém. O NADPH, ele está solteirão na pista querendo procurar alguma coisa para poder se ligar, então ele está aberto para isso, né? Então, quem vai tirar o NADPH da zona de conforto, ou seja, vai tirar o NADPH do equilíbrio, é a energia do ATP. Então, quando eles encontram essa molécula intermediária, que é o 1,3-bifosfoglicerato, ele faz com que esse ATP seja quebrado, e o ATP quebrado libera uma energia para poder roubar o hidrogênio do NADPH.
Então, se você não tiver o ATP, o NADPH não vai ser do hidrogênio, entendeu? Então, é uma parada simultânea. Você depende da liberação da energia do ATP para que o NADPH libere o seu hidrogênio. E por isso ambos acontecem juntos. Entendi. Show. Tanto é que na imagem aqui a gente vê a liberação do NADPH, do NADP+, junto com a ADP mais P, que todos voltam juntos lá para a fase química para poder buscar mais energia e mais hidrogênio. Tá? Eu queria lembrar aqui uma coisa. A gente tinha 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, né? Então, a gente tem 2 moléculas de 3 carbonos. Beleza? Aqui no final, eu falei para vocês que a glicose ela não é formada direto. Então, eu dependo, né, porque parte dessa molécula vai voltar a ser rubístico, né, e parte vai ser deixada. Então, daqui a pouco a gente vai entender a quantidade de moléculas que é formada por cada ciclo. Para isso, a gente precisa entender o finalzinho aqui, que é a regeneração. Ô, Rômulo, Diga. só uma coisa. Tipo assim, a ribulose é a enzima rubístico, não é? Eu Isso. achei que a enzima só catalisava a reação, mas ela não se envolvia no processo. Então, é porque a gente pode acabar confundindo isso aí. A rubisco, ela vai permitir, deixa eu pegar a imagem completa aqui, fica mais fácil de visualizar. Ela vai permitir a entrada do carbono no ciclo. Então, a rubisco, ela catalisa um processo. Ela está pegando o carbono e se transformando em uma outra molécula para poder agregar esses carbonos do CO2 à composição da glicose final que vai ser formada lá no processo de redução. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a enzima participando do processo. Espera, deixa eu só tirar uma dúvida para não ficar uma coisa muito confusa para vocês. A gente tem a ribulose 1,5-bifosfato e a gente tem a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Então, eu tenho uma enzima que permite com que a ribulose 1,5-bifosfato seja transformada em 3-fosfoglicerato. Não é a mesma molécula. Eu tenho ribulose 1,5-bifosfato, eu tenho ribulose 1,5-bifosfato carboxilase. Então, a carboxilase que permite que a ribulose 1,5-bifosfato se transforme em 3-fosfoglicerato. Ficou um pouco melhor assim? Ah, tá, entendi. Ficou. Porque realmente confunde. Não é a mesma coisa. Mas elas Porque, participam tipo, junto. Elas eu sempre participam tinha ouvido que... juntas. Pode falar, que eu não escutei. É porque, tipo, eu sempre tinha ouvido que a enzima ela não podia se misturar. E, tipo, se a enzima recebe o CO2 e depois se transforma em outra molécula, ela tá, tipo, totalmente integrada no processo, né? Mas agora eu Correto. entendi a diferença. Correto. É porque a enzima, no caso, né, ela usa a ribulose 1,5-bifosfato como substrato para poder reagir com o CO2 e transformar em 3-fosfoglicerato. Entendi, obrigada. Nada. Ótima pergunta. Confunde real isso. Bom, regeneração, então. Então, a ideia agora é que a gente devolva a parte do gliceraldeído 3-fosfato para que ela volte a ser a ribulose 1,5-bifosfato e junto com a ação da rubisco, então, ajude a formar novos 3-fosfoglicerato. Então, como é que isso acontece? A gente vai depender aqui de ATP, então, a gente vai ter mais a utilização de ATP aqui para poder converter o gliceraldeído 3-fosfato em ribulose 1,5-bifosfato. Existem várias reações intermediárias, mas essas reações intermediárias elas não são cobradas. No entanto, a gente tem aqui uma imagem para que vocês vejam todo esse processo da transformação do gliceraldeído 3-fosfato até a ribulose 1,5-bifosfato. Lembrando, isso não é cobrado
para vocês a nível de vestibular seja o mais complexo, o mais difícil possível. Então, isso não é cobrado. As intermediárias. Agora, saber do gliceraldeído transfosfato, saber da ribulose 1,5-bifosfato é importante, porque você está dizendo ali quais são as 3 etapas principais do processo químico, que é a carboxilação, a redução e a regeneração. E isso cai, tá? E aí cai, junto com elas, as suas principais moléculas. Então, quais foram as principais moléculas que a gente viu até agora? Conseguem lembrar? Começando com a ribulose, 1,5-bifosfato, passando para o 3-fosfoglicerato, indo para gliceraldeído transfosfato e voltando de novo para a ribulose 1,5-bifosfato. Então foi isso que a gente viu. A gente chega então aqui no que eu queria conversar com vocês, que também cai em vestibular, tá? Que é o balanço numérico de carbonos que foi utilizado no processo. Então você tinha uma molécula de 5 carbonos inicialmente. Você tem a entrada. Então eu estou falando o bruto, depois eu vou explicar as partes. Então você tem uma molécula de 5 carbonos no início, tá? E ele está mostrando que tem 3 moléculas dessa. A entrada, então, de CO2, de acordo com o número de ribuloses que tem. Então, se você tem 3 ribuloses, entram 3 CO2, fazer a compensação. Beleza? De acordo com normas legais. Só um minuto aqui. Compensação é a extinção de 2 obrigações. Que o Google está tentando ajudar. Forma-se, então, uma molécula de 6 carbonos. Lembrando que a gente tem 3 de cada uma delas. Por isso é multiplicado por 3. No entanto, lembra que a intermediária é quebrada pela metade. Então, você tinha 3 moléculas de 6 carbonos. Só que elas são quebradas à metade. Então, agora eu tenho 6 moléculas de 3 carbonos. Permanece com 18 carbonos. E isso no processo de carboxilação. Aí você vem para a etapa de redução. Não fez diferença a quantidade de carbono, porque a carboxilação era só a primeira etapa. Então, se era só a primeira etapa, né, agora não tem diferença no número de carbonos. Então, se tinha 18 no final do processo de carboxilação, aqui na redução também permanece com 18 carbonos. O que está fazendo diferença aqui é a quantidade de hidrogênio. Beleza? E fosfato também. Só que tem que lembrar que parte do gliceraldeído 3-fosfato volta a ser ribulose 1,5-bifosfato. E a ribulose 1,5-bifosfato tem quantos carbonos no total? 15, né? São 3 moléculas de 5. Então, se eu tenho 18 carbonos aqui no gliceraldeído 3-fosfato e preciso devolver 15, quanto me sobra? 3 carbonos, concorda? E era aí que eu queria chegar nesse ponto com você, porque está escrito aqui sacarose e amido. Sacarose é um disacarídeo, amido é um polissacarídeo. E aqui você tem 3 carbonos. 3 carbonos dá para formar um monossacarídeo, que é o mais simples. Você consegue formar ali uma triose, né? Você não consegue formar um monossacarídeo, porque os monossacarídeos são... Todos os 3 tipos de monossacarídeos são o quê? Hexoses. Hexoses, boa. Então tem que ter 6 carbonos. Logo, quantas voltas no ciclo de Calvin são necessárias para que você forme uma molécula de glicose? 2. Isso. Então você vai precisar de 2 voltas para conseguir gerar uma glicose. E assim você vai ficar fazendo a todo momento para conseguir produzir
Glicose, glicose, glicose. Lembrando que uma glicose com outra glicose formam um disacarídeo, que é a maltose. E aí vai formando outras, né? Vai colocando, é como se fosse uma árvore e você estivesse construindo galhos. E tu vai incluindo galho, 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 até formar o amido, que é uma porrada de maltose juntas, né? É um conglomerado de glicoses. É óbvio que existem os seus isômeros, né? Então ali você tem a produção de, na brincadeira, a frutose também é uma hexose. Então ela também é formada nesse processo. Então você tem sacarose sendo produzida, que é a união de glicose com frutose, né? Lembrando que a frutose é um isômero aí da glicose que é formada também pela planta. E aí você tem a formação de sacarose e você tem as glicoses juntas que formam maltose para gerar o amido no final. Então, no final do processo, você tem tanto sacarose quanto o amido. E assim a gente fecha, então, o processo químico da fotossíntese. E aí, dúvidas? Se não tiver dúvidas, a gente vai agora para as exceções. Bom, então vamos lá. Processo de fotorrespiração. A fotorrespiração, ela ocorre quando algumas folhas recebem a luz do sol, porém, ao invés delas darem sequência ao processo do ciclo, a fase fotoquímica e posteriormente o ciclo de Calvin, liberando oxigênio no final do processo e capturando CO2, a fotorrespiração, inicialmente, quando ela é iluminada, ela faz o inverso. Ou seja, ela promove o processo de respiração celular e não de fotossíntese. Então, a gente percebe o seguinte, que inicialmente ela consome, né, o oxigênio e ela libera CO2. Então parece mais uma respiração celular do que uma fotossíntese. Só que isso só acontece com a ação da luz. Então, se só acontece com a ação da luz, ela é estimulada pela luz, então isso não é nenhuma coisa nem outra. A gente vai chamar isso de fotorrespiração. Tá? Depois de um tempo, ela para de fazer esse processo, né? Ou seja, de aumentar a concentração de CO2 e diminuir de oxigênio, e volta a fazer o que a fotossíntese faria normalmente, que é o que está aparecendo no gráfico. Então, se aparecer algum gráfico desses, eu ainda não vi isso em prova, tá? Eu ainda não vi isso em prova de vestibular. Mas, se aparecer um gráfico falando de um processo fotossintético, aonde, inicialmente, você aumenta a taxa de CO2 para depois diminuir, e você diminui a concentração de oxigênio para depois começar a elevar, então isso é fotorrespiração, tá? Bom, muito bem. Vamos falar então um pouquinho sobre esse processo. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar lá da rubídica, né? Ela também pode possuir uma atividade de oxigenase. Isso acontece quando você tem temperaturas muito elevadas. Então, eu já estou te dando uma ideia de quem costuma fazer fotorrespiração. Então, são plantas que são expostas a temperaturas muito altas. Você vai encontrar isso, por exemplo, num deserto da vida, ou você vai encontrar isso, não num deserto, mas num ambiente extremamente exposto. Sei lá, uma caatinga da vida. Você pode encontrar plantas que façam esse tipo de processo também, tá? Bom, a gente já falou que é um processo que você tem dificuldade de produzir glicose, né?
a fotorrespiração, no final do processo, ela tem intenção de produzir glicose também como a fotossíntese. Porém, ao invés dela já iniciar o processo de carboxilação desde o início, ela não faz isso, né? Ela pega oxigênio, ela faz oxidação ao invés de carboxilação. Então, isso é um processo ineficiente, é um processo que vai demorar muito para você conseguir, você tem uma exposição muito maior para conseguir produzir glicose numa concentração muito menor, tá? Então, a fotorrespiração nada mais é do que esse processo ineficiente de fotossíntese, aonde você tem liberação de CO2 e consumo de oxigênio, porque a rubisco também tem essa atividade de oxigenase, então ela pode fazer as duas coisas. Acaba, então, fazendo com que a planta gaste energia para isso, né? Então, é um processo dispendioso. Ao invés dela estar produzindo energia para ela, porque o processo fotossintético a gente viu que na fase fotoquímica ela produz ATP, ela vai estar gastando ATP para gerar energia, né, para ela, e que essa energia, então, depois seja utilizada para que ela consiga, então, fazer a fotossíntese durante o processo, no meio do processo, tá? Você vai perguntar, poxa, mas por que a planta faz isso? Por que a planta faz fotorrespiração se isso é uma coisa ineficiente? Por que ela faz fotorrespiração se ela tem voluminosidade demais, temperaturas altas demais? E isso poderia gerar mais energia para ela. Então, a planta faz isso como uma maneira de se resguardar, tá? Mas se resguardar do quê? Justamente do que ela está tendo em excesso, que é a alta temperatura. Lembrando que as altas temperaturas, elas podem, né, ela pode, no caso, causar a desnaturação proteica, né? Ou seja, as enzimas dessa planta podem ser quebradas. Então, uma maneira que você tem de desacelerar o processo fotossintético é fazendo a fotorrespiração. Pensa assim, a planta ela não é exposta a muito tempo de luz, ela não é exposta a temperaturas muito altas. Então, assim, ela não está se preocupando em fazer fotossíntese como uma planta na floresta amazônica que fica disputando espaço com as coleguinhas do lado para ver quem vai conseguir uma maior exposição à luz do sol, porque como a floresta é densa, a mata é densa, tem plantas que não conseguem pegar luz suficiente para poder fazer o seu processo fotossintético num nível que gere glicose suficiente para ela sobreviver, né? Então, ali na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, você tem uma disputa pela luz. As plantas que crescem mais para poder conseguir estar expostas ao sol o tempo suficiente para fazer a fotossíntese necessária para sua sobrevivência. No caso de uma planta na caatinga, no deserto, sei lá, no cerrado, ela não tem esse tipo de dificuldade, porque no caso, essas plantas você tem uma exposição contínua, excessiva. Então, mesmo que você tenha aqui escrito que a fotossíntese é muito ineficiente, ela é muito ineficiente, mas ela acontece meio que o tempo todo, enquanto houver sol. Então, o muito ineficiente acaba sendo eficiente para essa planta pelo tempo de exposição. Dá para entender o que eu quis dizer? Então, a gente tem aqui uma imagem para mostrar que o que seria inicialmente, no processo fotossintético, a carboxilação, no processo de fotorrespiração, a gente tem o inverso. Então, ao invés de você ter a entrada, né, de CO2 pela rubisco, né, para transformar a ribulose 1,5-bifosfato em 3-fosfoglicerato, você, na verdade, tem a entrada de oxigênio para que essa transformação ocorra. E aí você não vai ter, obviamente, o 3-fosfoglicerato sendo formado, vai ter outra molécula. E essa vai ser a grande diferença entre os dois. Aqui a gente tem uma imagem para refletir todo o processo de fotorrespiração de uma maneira bem ampla. Bom, então aqui a gente tem a ribulose, um 5-bifosfato, com 5 carbonos, recebendo oxigênio no processo de oxidação pela rubisco. Então, a rubisco,
né? Aqui, ó. Essa é uma imagem até interessante para a pergunta, não sei se foi da Inara ou se foi da Milena. Acho que foi da Milena falando sobre a diferença, né, da rubístico, que é a enzima, para a ribulose. Então, a gente tem aqui a rubístico recebendo oxigênio, a ribulose recebendo oxigênio, e a rubístico, então, promovendo aqui o processo de transformação em outras moléculas intermediárias, tá? Lembrando que as intermediárias você não precisa saber a nível de vestibular. Para que isso faça sentido na tua cabeça, eu acho interessante colocar aqui para que você veja as etapas que ocorrem, tá? Destacando alguns processos que são fundamentais. Então, a fotorrespiração, ela não vai direto para o 3-fosfoglicerato, né? Que é o que a gente gostaria, que está aqui na forma de ácido 3-fosfoglicérico, mas é a mesma coisa. Ele não vem percorrer esse caminho e entrar no ciclo de Calvin para poder fazer carboxilação, redução e regeneração. Ele tem que fazer esse caminho aqui, ó. Ele tem que vir para este lado, né, para a esquerda, percorrer todo esse processo aqui, até chegar no nível de ácido 3-fosfoglicérico, que é o 3-fosfoglicerato, e aí sim dar sequência no processo fotossintético. Então, olha a diferença no caminho percorrido pelo processo de fotorrespiração. Muito maior e depende de outras organelas também. Repare, esse processo começa no cloroplasto, mas a fotorrespiração, ela depende dos peroxissomos e depende da mitocôndria para poder fazer as conversões dessas moléculas intermediárias. E aí, eu queria destacar nesse momento a entrada do oxigênio aqui, na transformação desse ácido glicólico para glicina, tá? E essa glicina na mitocôndria liberando CO2. Então, a fotorrespiração, ela pega oxigênio por conta da entrada da ribulose no processo e por conta da transformação do ácido glicólico em glicina no peroxissomo, que você não precisa saber esses nomes, ácido glicólico e glicina. Tá? Você só precisa saber que na fotorrespiração há entrada de oxigênio, há saída de CO2, e eu queria que vocês vissem aonde isso está acontecendo. Isso não é no cloroplasto, e isso pode cair em prova. Então, a fotorrespiração, ela recebe O2? Ok. Ela recebe aonde? No cloroplasto e no peroxissomo. Ela libera CO2, a fotorrespiração? Libera. Mas é o cloroplasto que faz isso? Quem faz isso é o CO2. E aí depois que você tem aqui a liberação do CO2, você volta para o peroxissomo, volta para o cloroplasto. E aí sim entra no ciclo de Calvin, que é o que está aparecendo nessa imagem aqui. Então, essa imagem, para acontecer, você teve que passar sair do cloroplasto, passar pelo peroxissomo, passar pela mitocôndria, para depois voltar para o cloroplasto. E é o que está aparecendo nessa imagem. Show, sim ou não? Por favor, avisem que estão vivos. Tudo bem. Muito bem. Então, vamos para a fase final da aula, para classificar os tipos de vias fotossintéticas que existem. Isso eu já vi cair no vestibulares mais antigos, não tão recentes, mas de vez em quando esse último tipo aqui, essa última via ainda cai em prova. As duas últimas costumam cair mais. Que é a C4 e a CAN. CAN ainda cai muito. Quando cai esse tipo de coisa, né? Fotossíntese. Então, vamos lá. Fotossíntese das plantas C3. São plantas que têm iluminação moderada e disponibilidade de água. Então, essas plantas são bem comuns, né?
CO2, então, ele entra diretamente pelo ciclo de Clauven, pela Rubisco, e faz aquele processo que a gente viu. No caso da C4, a gente já tem uma diferenciaçãozinha ali, a gente tem uma exceçãozinha. Acontece em plantas tropicais e subtropicais, ou seja, tem muita água, muita luz, então não é tão moderada, né? Ela é bem abundante. E aí a gente vai começar a ter um processo de separação espacial do ciclo de Calvin, ou seja, o ciclo de Calvin ele não vai acontecer no mesmo local. Vou mostrar isso para vocês, tá? Como assim ele não vai acontecer no mesmo local? Depois eu volto para falar da cana. Deixa eu ir pela imagem que vai ficar mais fácil. Então aqui a gente tem o metabolismo via C4 da fotossíntese, aonde você tem ali o que a gente chama de célula mesofílica, ou mesófilo foliar, e você tem aqui uma outra região, tá? Aonde a gente tem essa célula chamada de envoltória do feixe, que é a mais internalizada, aonde parte do processo vai acontecer nessa célula mesofílica, parte do processo vai acontecer dentro desse envoltório interno da folha. Repara que o ciclo de Calvin, ou seja, a fase química, ele está acontecendo nesse envoltório interno da folha, enquanto a fase fotoquímica ela acontece no mesófilo da folha, na parte externa desse envoltório celular. Então, a gente tem uma conexão aqui, formada por plasmodesmos, onde você conecta uma célula a outra. No entanto, a fase fotoquímica acontece na parte mais externa e a fase química acontece na parte mais interna. É isso que vai acontecer com o ciclo C4. Coisa que não acontecia na C3. Na C3 era tudo no mesmo lugar, era tudo no mesófilo foliar. Agora não, você tem separação espacial, né? Então, a gente viu a C3, né? Que não tem separação, né? Não tem essa separação espacial. A C4, ela tem essa separação espacial da onde acontece fase fotoquímica e acontece fase química, né? Que são essas plantas que têm abundância em luminosidade, que têm abundância em água, né? Que a gente encontra principalmente em plantas tropicais e subtropicais. E aqui a gente tem, né, as características descritas em tópicos, tá? Para poder ficar um pouco mais resumidinho, passo a passo. Então, o que a gente pode colocar aqui como metabolismo fotossintético do EC4? Bom, o metabolismo fotossintético do EC4, ele pode ser ali uma solução para o problema da fotorrespiração, que a fotorrespiração acontece tudo no mesmo lugar, né, onde a rubisco ela funciona como oxigenase. Quando você separa, divide uma etapa para fazer etapa fotoquímica, uma etapa para fazer a parte química, né, você está dando ali uma separação espacial, isso promove, né, uma especificidade um pouco maior das enzimas que vão promover a fixação do CO2. Então, além da rubisco, que faz o processo de carboxilação, na planta C4, você vê a fixação do CO2 por uma outra enzima, que é essa chamada de pepcarboxilase. Então, quando eu digo que estou especializando o processo de fixação de carbono, é porque eu estou colocando uma enzima específica para isso. Enquanto a rubisco, ela não era específica, porque a partir do momento que ela faz tanto carboxilação e oxigenação, ela não é específica de um processo. Ela pode fazer as duas coisas. Quando eu separo, eu faço a separação espacial disso, agora eu tenho uma enzima especializada na fixação do CO2, na carboxilação. E isso vai fazer com que o meu processo seja muito mais eficiente.
Então, isso pode ser, sim, uma solução evolutiva para o problema da fotorrespiração. Lembrando que a gente trata a fotorrespiração como um problema, mas você tem que lembrar que essa planta é uma planta, no caso delas, né, das que fazem fotorrespiração, são plantas extremamente expostas, né, à radiação solar e altas temperaturas. Ok? Então, essa é a primeira parte. Bom, a gente tem ali o bombeamento de CO2 liberado para a região que realiza a fotossíntese, né? Então, as células da bainha do feixe, que são essa finalzinha aqui. Lembrando que, deixa eu voltar aqui, esse bombeamento que é feito para lá é justamente pelo fato de você ter a carboxilação nessa região e não naquela região do mesófilo, que era a região onde ocorre, no caso, a fotorrespiração. Então, isso também é um tópico para a solução do problema da fotorrespiração, porque o CO2 ele não é liberado direto ali onde está rolando a fase fotoquímica, e sim direto onde está rolando a etapa química. Então, você está desvinculando mais ou menos um processo do outro, tá? É óbvio que depende do NADPH, da fotorrespiração, é óbvio que depende da ATP, da fotorrespiração não, perdão, da etapa fotoquímica. No entanto, esses produtos da etapa fotoquímica, eles não estão no mesmo espaço que o outro, então cada um está especializado em fazer o seu processo. Tá? Então, como consequência, para essas soluções, a gente vai ter maior disponibilidade de CO2 na região onde você faz carboxilação. Então, tem uma alta razão de CO2 por oxigênio, né? Proporção com oxigênio. Elas se tornam, então, mais eficientes que a C3, porque muitas C3 acabam fazendo fotorrespiração porque não conseguem lidar com o excesso de iluminação. Você tem maior gasto de ATP, mas você tem maior gasto de ATP porque lá na etapa fotoquímica você produziu mais ATP, então maior gasto é porque você tem maior produtividade, né? E a gente tem aqui uma separação, né? O primeiro produto formado das C4 versus o ciclo de Calvin, ou seja, o mesófilo está fazendo os produtos iniciais, que é o NADPH e ATP. O ciclo de Calvin está especializado em formar sacarose e amido, então fazendo a carboxilação. Então você tem uma dualidade ali, porque você tem especificidades diferentes para cada espaço celular que você tem, ou do mesófilo, ou da bainha do feixe, que é aquela parte mais interna. Um exemplo de grupo de plantas que costumam fazer esse tipo de fotossíntese C4 são as angiospermas, mas não todas as angiospermas, né? Quem costuma fazer isso são as monocotiledôneas. A gente tem aqui como exemplo as gramíneas. Existem várias outras monocotiledôneas, né? Lembrando que para eu classificar uma angiosperma como monocotiledônea, ela tem que ter um cotilédone, ela tem que ter um cabinho, uma folhinha daquela de reserva energética e não duas, como as dicotiledôneas. Além disso, você consegue classificar uma monocotiledônea por outras coisas. Por exemplo, aí seria uma aula de plantas, né? Mas eu queria já falar sobre isso para poder estimular mesmo aí o estudo de vocês. Talvez seja até interessante, se você já estiver entendendo tudo isso, depois dá uma olhada aí na diferença entre dicotiledôneas e monocotiledôneas em angiospermas. Vou ver se eu faço isso em algum momento com vocês. Mas monocotiledônea, ela tem ela tem como é que eu posso dizer? As pétalas delas são formadas por 3 ou múltiplos de 3 pétalas, né? Diferente da dicotiledônea, que são 4 ou 5. Então, você tem 4 ou 5 na corola. Corola é aquele conjunto de pétalas. Então, nas flores das monocotiledôneas, você encontra 3 ou múltiplos de 3 pétalas. No caso das dicotiledôneas, você vai encontrar em cada corola, em cada conjunto de pétalas, um conjunto de 4 ou 5
ou múltiplos de 4 ou 5 nas pétalas dela. Além disso, a raiz da monocotiledônea é uma raiz que ela é muito profunda, mas ela não é muito ramificada, tá? A gente chama de pivotante. Enquanto o outro, né, que é a dicotiledônea, ele é em cabeleira, né? Ele é muito mais profundo, muito mais ramificado, tá? No caso das dicotiledôneas. A monocotiledônea, não. A monocotiledônea, ela é superficial, né? Eu acho que eu acabei confundindo aqui, porque essa que é em cabeleira, que é superficial, é a monocotiledônea. A que é numa estaca profunda e ramificada é a dicotiledônea. Tanto é que uma grama você consegue puxar com a mão, né? Agora, se eu puxar uma árvore, tentar puxar uma árvore do pé, né, com a raiz eu não consigo, porque ela é muito bem fincada, né? Ela é muito bem enraizada. Outros exemplos aqui de monocotiledôneas que eu poderia dar para vocês, além das gramíneas, seriam, por exemplo, cana-de-açúcar, bambu, milho. Então, tudo isso é monocotiledônea, tá? Então são exemplos aí. Tem mais uma também bem conhecida, que é vamos lá, qual é o nome que se dá? Bom, soja, né? Também é muito usado. Então a gente tem aí exemplos de C4. Aí vem a cana. A CAN é chamada de metabolismo ácido das crassuláceas, que a gente encontra aonde? Principalmente em plantas de deserto. Tá? Então, cacto é o principal exemplo de planta que tem metabolismo CAN no seu processo fotossintético. Aí você tem uma separação temporal do ciclo de Calvin. Não é uma separação espacial como você viu aqui, né? Uma etapa acontece no lugar, a outra etapa acontece em outra. Tem um momento do dia diferente para que uma coisa aconteça e a outra coisa aconteça. Então, repara aqui nas plantas CAN, né? São plantas de regiões muito quentes, então a gente já falei, né? O cacto é o principal exemplo aí que cai em prova, sempre se fala de cacto nisso. Aonde você repara que os estômatos, eles se abrem, né? Durante a noite e ficam fechados durante o dia. Por que você acha isso? Porque no deserto de manhã é muito quente, porque no deserto à noite é muito frio. Então, você tem uma mudança, né, climática muito forte na região desértica. Então, eu não posso expor os meus estômatos e perder água, me desidratar durante a manhã, então fica tudo fechado. Quando chega a noite, está muito frio, ou seja, tem muita umidade no ar, eu vou pegar a água no deserto através da umidade. Né, a gente fala muito, a pessoa morre no deserto porque não tem água. Na real, tem água, só não tem água líquida. Mas tem muita água na forma de umidade durante a noite. Existem até alguns povos no deserto, né, que eles criaram mecanismos de você colocar uns tecidos assim imensos, esticados, meio que inclinados durante a noite, né? Você deixa de dia, aquilo esquenta, e é uma lâmina que ela conserva energia. Então, tipo, ela fica quente. Quando esfria, ela demora a resfriar, então ela permanece quente. E aí, durante a noite, quando bate o vento ali, né? Porque em regiões desérticas você tem muito vento, justamente porque você tem muitas massas de ar, muita água na forma de umidade. Então, quando venta ali, né? Esse vento, ele bate nessas lâminas que estão quentes ainda, e começa o quente com frio, faz a condensação da água, né? Então, quando bate ali a massa de ar gelada naquela lâmina quente, ela começa a condensar, ou seja, começa a formar gotículas de água
aquilo escorre, porque essa lâmina está inclinada, então a água começa a escorrer ali, né, nesses tecidos, e vai para um caninho. Esse cano, então, vai captando essa água toda, né, está sendo condensada, e leva, tipo, para uma caixa d'água enterrada, né, ou seja, que não está exposta à luz do sol, e você começa a formar reservatórios de água no deserto. Olha que doideira, né? O cacto faz isso. Ele pega a água, ele funciona como uma esponja, né? Você já viu o formato do cacto do deserto? Ele é uma esponja, né? Então, quando o vento bate nele, o cacto está quente, né? Porque é o metabolismo dele. Ele produz ATP, ele faz respiração celular, então ele também fica quentinho. Então, quando a água bate ali, condensa e ele começa a chupar essa água. Tanto é que o cacto tem os reservatórios, né? Você vai para um deserto e tem um cacto, sinta-se feliz. Se você cortar esse cacto, você consegue retirar a água ali, muito provavelmente, se estiver vivo, né? Retirar a água dessa planta para poder conseguir se nutrir. Mas a ideia é o quê? É você reparar que, né, para o vestibular, que os estômatos estão abertos à noite para você conseguir fazer as trocas gasosas, sem ter o medo de desidratar. Esse carbono, esse CO2, então, ele vai ser associado aqui ao bicarbonato, né? Esse bicarbonato, ele vai ser carboxilado pela PEP carboxilase, vai virar aqui moléculas intermediárias, né? Então, você tem aqui, por exemplo, oxalacetato, vai virar malato para virar ácido málico, e aí você vai ter uma conversão depois, né? Durante o dia, esse ácido málico que foi produzido durante a noite toda, é o mesmo ácido málico lá no vacúolo. Lembra que o vacúolo é aquele negócio imenso que tem dentro da célula vegetal? Então, ele fica estocado ali dentro, né? E aí, esse ácido málico, que é o malato, ele vai ser usado, então, para poder entrar no ciclo de Calvin e formar o amido. Então, a gente tem um processo, né, durante o dia, que é onde você está formando aqui a glicose e tudo mais, que é onde você não está fazendo troca de gasosos, porque você já capturou todo o CO2 durante a noite, ele já foi transformado em bicarbonato, e aí você tem ao longo do dia ali, isso tudo sendo usado para poder formar glicose a partir do ácido málico que foi produzido. Então, houve uma separação que não é uma separação espacial, está acontecendo no mesmo lugar, dentro da célula, só que em momentos diferentes. Ficou dúvida sobre isso? Rômulo, então assim, se só abre os estômatos à noite, significa que o processo de fotossíntese, ele, nessas plantas, ele ocorre à noite, porque, tipo assim, para fazer a fotossíntese, ele tem que abrir, pegar o CO2 e depois ele tem que abrir de novo para liberar o O2. Só que ele só consegue fazer isso de noite. Então, ele abre numa noite, captura o CO2, aí o processo acontece durante o dia, e na outra noite ele libera o O2, é isso? Isso, ele não libera oxigênio durante o dia porque os estômatos estão fechados. Então, Assim como ele também não pega CO2. Que o processo ocorre à noite. Não. Durante o dia, você tem o processo fotoquímico acontecendo. Porque eu dependo da iluminação para poder estimular os cloroplastos, né? Para poder fazer a etapa fotoquímica. O que você não consegue fazer é terminar o processo fotoquímico porque você precisa da entrada de CO2. Então, eu só termino o processo durante a noite. Então, isso significa que essas plantas que fazem fotossíntese CAM demoram mais em relação à produção de glicose do que a C3 e a C4. Demora mais. Entendi. Demora no mínimo um dia para poder fazer tudo. Enquanto as outras fazem isso, os dois processos durante o dia mesmo. Uhum. Mas aí, você tem que pensar uma coisa, levar uma coisa em consideração. Então essa é pior que as outras. Não é bem assim. Se você pegar uma planta da Mata Atlântica, o fechamento do estômato dela
Não é à noite, mas é nos horários de pico do sol. Então, digamos assim, entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, as plantas começam a fechar seus estômatos. Então, boa parte durante o dia elas não estão funcionando, porque elas fecham os estômatos para poder também se proteger contra a desidratação. Então, não é só a planta de deserto que fecha o estômago durante o dia, não. Só que na do deserto, ela faz isso o dia inteiro. Então, ela separa o processo que vai acontecer durante o dia e durante o que vai acontecer durante a noite. As outras, tipo C4, tipo C3, elas vão acontecer durante o dia, vai ter fechamento, abertura de estômago durante o dia, de acordo com a exposição à temperatura, mas isso fica acontecendo a todo momento, tá? Dependendo das concentrações de água, o estômago ele pode fechar de acordo com a concentração de luz, temperatura, né? Mas ele também pode fechar se você tiver com pouca quantidade de água disponível nas raízes. Então, aqui no caso do deserto, a raiz não tem água, né? Você está no deserto, não tem água. E além disso, você tem alta temperatura. Então, não tem outro jeito senão fechar o estômago o dia inteiro. Agora, você pode ter uma planta aqui na região, né, uma região tropical ou subtropical, que tenha pouca água e que fique fechando os estômagos no horário de pico de luz, né, de temperatura ao longo do dia. Então, isso também pode acontecer. Beleza? Beleza. Bom, aqui é só falando sobre as temperaturas ideais para cada uma, né? Falando sobre as enzimas responsáveis pelo processo de carboxilação de cada uma, tá? Falando sobre o primeiro produto estável de cada uma delas. Então, a gente viu, por exemplo, na C3, que é o 3-fosfoglicerato, na 4 é o oxalacetato, né? Na CAN também o oxalacetato, então isso é interessante vocês saberem, tá? Porque na carboxilação de cada uma forma uma coisa diferente, né? Tanto é que aqui formou um carbono, o 3-fosfoglicerato tem 3 carbonos, no caso das outras duas tem 4 carbonos, então é diferente, tá? Aqui ele põe a relação de CO2, ATP e NADPH também, para poder ter uma ideia de quanto foi utilizado, né? A temperatura ótima, e, enfim, aqui embaixo são coisas mais aprofundadas e tal, não vai ser cobrado, tá? Então, é só para a gente ter um parâmetro aqui da diferença das 3 vias metabólicas do processo fotossintético. Por fim, tem um resumo do que aconteceu em cada um do que a gente viu. Então, um resumo do que aconteceu nas 4 primeiras etapas da fase fotoquímica e das 3 últimas etapas na fixação do carbono. Galera, é isso. A gente finaliza, então, o processo fotossintético. Na semana que vem, a gente começa na Bio 1 a estudar respiração celular. Depois que acabar a respiração celular, a gente vai fazer uma pausa para fazer alguns exercícios, além do que vocês já devem estar fazendo com a Kemi, né? E eu vou abrir aqui, então, esses minutos finais para dúvidas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Bom, fico disponível, então, para tirar as dúvidas de vocês, caso alguém venha a ter dúvidas posteriormente. Terminem o caderno, se não terminaram, é importante. Vou deixar os exercícios da apostila para que vocês façam aí, tentem fazer sentir o nível de dificuldade das questões de acordo com o que vocês vão ler. Acho, inclusive, que vocês devam sentir um pouco mais fácil até do que foi dado aqui, tá? Porque eu tentei aprofundar o máximo possível para que vocês não sejam pegos de surpresa em uma questão de vestibular, tanto objetiva quanto discursiva. Beleza? Vocês estão aí, Beleza. pessoal? Tranquilo, valeu, Inara.
Helena, Tainá, tudo certo? Quem mais tá aí? Caio, tudo certo? Tranquilo. Beleza. Então é isso, meninos. Ótimo dia de estudo Tranquilo para aqui. vocês. Show, Caio. Ótimo dia de estudo para vocês. Fico à disposição aqui para qualquer coisa, tá bom? Um abraço para vocês. Boa aula e até quinta-feira. Então, é isso.